Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Ciências Humanas e hoje nós vamos ver a resistência ao imperialismo. Nas últimas aulas nós vimos todo o processo de formação do nacionalismo no século XIX, nós vimos como que o nacionalismo se materializou no imperialismo e essas grandes nações europeias dominaram outros continentes, como o africano e o asiático. Vimos na aula passada como que os Estados Unidos influenciaram, interferiram no processo político e econômico da América Latina. E às vezes você se pergunta, mas professor, ninguém reagiu a isso? Será que não teve nenhuma resistência a esse domínio imperialista? A aula de hoje é para responder essa pergunta. Nós vamos ver que sim, que teve resistência ao imperialismo, sim. Resistência de uma forma pacífica, buscando acordos, buscando acabar com essa dominação mediante uma forma pacífica ou, em muitos casos, de uma forma violenta. Vamos lá? Olha só, pessoal. Então, gente, diante da violência e do racismo praticado pelos colonizadores, diversos povos africanos resistiram e se levantaram contra os europeus, dando origem a prolongados conflitos. Então, aqui nós temos que essa resistência, deixa eu até pôr aqui, essa resistência, ela se deu de uma forma pacífica. Como assim, professor? Muitas vezes boicotes eram feitos, O boicote foi o maior modelo de resistência pacífica. O que consistia o boicote? Eram os povos originários, eram os colonizados não consumirem produtos feitos pelos seus colonizadores, ou a não obediência às leis, normas, regras impostas pelos colonizadores. Por exemplo, na Índia, nós temos o grande exemplo do Mahatma Gandhi, que ele utilizou da não violência, do pacifismo, do boicote, como métodos para se alcançar a independência da Índia em relação ao domínio britânico. Então, vários países, várias nações que estavam sob o domínio das nações europeias, buscavam nesses boicotes, buscavam nesses não cumprimentos das regras e das normas colonizadoras, um meio de se evitar essa dominação europeia, tá certo? E a resistência também armada, que foi uma resistência, feita mediante as armas, já que essas dominações não saíam na base da negociação, do pacifismo, então muitas nações optavam pela luta, pela guerra, pelo conflito armado. E é nesse momento que a gente vê surgir vários grupos de extremistas que vão utilizar das armas para combater o domínio europeu sobre a África e sobre a Ásia. Durante muito tempo, principalmente no século passado, no século XX, nós vemos vários desses grupos entrando em confronto com o exército europeu, o exército desses países dominadores. Infelizmente, muitas pessoas perderam suas vidas por conta desses conflitos, desses embates. E muitas pessoas também foram presas por causa disso. Na África do Sul, nós tivemos várias pessoas presas porque lutaram contra a apartheid, ou seja, a segregação racial que lá existia. Nós temos o exemplo do Nelson Mandela, que vai resistir a esse domínio europeu sobre a África do Sul e ele vai ser preso, vai ficar muito tempo preso e só ali em meados dos anos 90 que ele vai ser liberado, inclusive ele foi eleito presidente da África do Sul. Então, a principal metodologia utilizada pelos colonizados para resistir ao domínio dos colonizadores era o pacifismo, ou seja, mediante boicote, o não cumprimento de regras, de normas vindas dos colonizadores, ou pela via armada, pela luta armada, tá certo? E aqui nós temos um quadro, pessoal, que nos mostra um pouco a respeito desses conflitos e dessas resistências. Olha só, gente, presta atenção aqui nesse quadro aqui que eu estou circulando de vermelho, olha só. As guerras do ópio, que a gente viu, que aconteceu entre
os britânicos e os chineses, né? Nós temos aqui, ó, inclusive esse quadro aí, se você não estiver enxergando, está no nosso material. Então, olha, britânicos e chineses entraram em conflito por conta da venda do ópio na China. Os chineses foram derrotados, primeiramente pelos britânicos e depois por uma aliança anglo-francesa. Depois nós temos alguns tratados, olha só, o Tratado de Nanquim, de 1842, que vai impor a abertura de 5 portos chineses e a entrega de Hong Kong aos britânicos. E o Tratado de Tia-tsing, de 1858, que impôs a livre importação de ópio e a atuação dos missionários cristãos e a abertura de mais 10 portos ao comércio europeu, entre outras determinações. Então, a China e o Japão eram nações que resistiram e muito a essa dominação europeia. E só foi conseguida, essa dominação só entrou em território chinês e japonês mediante a guerra. Então, a guerra do ópio, no caso, entre os britânicos e os chineses, depois contra os japoneses também, e dessa forma, de uma forma imposta, o domínio europeu foi imposto, tá certo? E depois nós temos aqui, ó, a rebelião dos Boxers, que foi de 1899 até 1901, quando nacionalistas chineses se levantaram contra o domínio estrangeiro, fazendo uso das artes marciais e de armas tradicionais chinesas. Os rebeldes foram derrotados por europeus, estadunidenses e japoneses, e a China foi condenada a pagar indenizações e a permitir tropas estrangeiras em seu território. Ou seja, a resistência do imperialismo, a resistência anti-imperialista, em muitos casos ela não obteve êxito. Muito por conta da força militar dos estrangeiros, muito por conta também da imposição desse imperialismo, Então, e muitos daqueles que se levantaram contra essas ameaças estrangeiras acabaram ou morrendo ou tendo que ceder espaço para essa dominação vinda de fora. Imagina você morar num país e chega um estrangeiro, resolve dominar, resolve invadir o seu país. Vai ter resistência? Sim, só que a resistência teve mais derrotas do que vitórias. Por exemplo, a gente viu ali os chineses tendo que entregar Hong Kong para os britânicos, somente, olha só, o ano foi 1842, somente em 1997 que os britânicos devolveram Hong Kong para a China. Então foi um tempo demais, foi um tempo de domínio sobre esses territórios, tá certo? Então veja que o domínio europeu sobre a Ásia, a África, dos Estados Unidos, sobre a América Latina, foi um domínio muito violento, em que essa imposição aconteceu de uma forma militar, ou seja, a presença de tropas estrangeiras nessas regiões, influência econômica, em que os países muitas vezes se endividaram para comprar produtos industrializados desses impérios europeus, presença cultural também, em que muitos desses países tiveram que abrir mão da sua cultura original para abrir espaço para a produção cultural feita pelos colonizadores. Então, o domínio europeu acabou se sobrepondo a essa resistência. Depois desse período aqui do imperialismo no século XIX, nós vemos uma nova resistência a esse domínio europeu depois da Segunda Guerra Mundial, com o processo de descolonização, quando essas nações que eram dominadas pela Europa e pelos Estados Unidos obtiveram a sua independência mediante acordos ou luta armada, como a gente viu agora mesmo, tá certo? É isso aí, meus queridos, aquele abraço, fique com Deus e até a próxima.